Obrigada. Degradação, eu entendo por áreas que são consideradas da sua forma natural. Não era da forma natural. Mais ou menos esse. E eu preciso usar o microfone porque toda a nosso momento está sendo transmitido e os colegas que estão assistindo de forma remota precisam estar conectados conosco. A todos um bom dia, muito bom vocês estarem aqui conosco, é uma satisfação aos colegas que estão nos assistindo. Então, perfeito, tá? Depois a gente completa. Obrigada, querido. Para você, o que é degradação? A improdutividade da terra, quando ela já não consegue mais produzir a geração. Perfeito. Ela está falando, aos que todos escutaram, é a capacidade produtiva de um solo, por exemplo, de uma terra, de um ambiente, e aí ela vai degradando porque ela não conseguiu mais produzir o que ela produzia no início. Bingo? Ok? Eu entendo como uma área que sofreu alterações naturais ou antrópicas e que não possuem a sua máxima capacidade de produção. Você? Área que sofreu algum estresse, por isso fica difícil para ela sozinha regenerar e recuperar, né? Porque ela não tem condições químicas, físicas e nem biológicas para recuperar sozinha. Vocês ouviram o que os colegas aqui falaram? Olha só, não é só o antrópico que degrada. Imagina uma enxurrada forte e aí ela arrebentou tudo e aí destruiu. Então pode ser uma degradação natural ou uma antrópica. Bingo? Tá claro? Vocês concordam com o que os coleguinhas falaram? Porque aí não chega até vocês. Não, beleza, eu concordo, eu penso exatamente isso. Pronto, tá? Tem alguém que acha que não é isso ou gostaria de completar? Só para ficar mais tranquilo? Concorda ou que eu gostaria de completar? Agora eu vou fazer, então, todo mundo concorda? Então, olha só. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Será que é possível frear essa degradação ou será que é possível restaurar? Olha que legal. Será que é possível restaurar? Quais são as formas restauratórias? Quais são as formas que você entende como restauratória de água, de solo, de ar, por exemplo? Né? Será que alguém gostaria? Agora eu vou ser mais democrática. Eu não vou perguntar um por um, que eu já senti que alguém não quer falar, não sei o quê. Então tá ok. Mas qual é a coleguinha que está aqui? Qual é o professor que está aqui que gostaria de dizer assim, olha, eu gostaria de me pronunciar, porque eu penso, porque eu já trabalhei com restauração, é assim, é assim, é assim. Quem gostaria de contribuir, de colaborar com os colegas? Não briguem, por favor. Tudo democraticamente, vamos lá. Quem gostaria de colaborar? Ninguém? Ninguém? Oba, agora, vem para cá. Vem para cá, porque assim, ó, esse é o momento do colega que ele vai tá para olha o que ele está tendo para falar de experiência. Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Juan, sou estudante de desenvolvimento rural. Atualmente trabalho na Escola Bosque, com as comunidades tradicionais. E entendo que recuperar uma área é possível. Primeiramente, tem que fazer um estudo das espécies nativas. Existem aquelas espécies primárias, né? Que são as pioneiras. E através dela, daria fazer um estudo, ver qual é que se recupera melhor. A exemplo, a gente tem aqui a nossa balbeira no Pará, que é a balbeira é uma árvore primária, e ela consegue recompor o nitrogênio, recuperar o solo. Em relação aos rios, também é possível, através da mata ciliar, né, fazer uma recomposição. A açaizeira é muito bom para isso. Então, eu creio que é por aí. Obrigada, querido. Muito obrigada. Ótimo. Quem gostaria de ajudar? Ninguém? Ninguém? Todo mundo com sono? Todo mundo com sono? Opa. Por favor, você levanta.
Porque é o seguinte, nós estamos transmitindo esse momento. Olha, se a gente não estivesse fazendo essa dinâmica, os colegas que estão esperando lá, que não estão aqui, não tiveram condições de vir para Belém, que estão nos assistindo, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Obrigada, bom dia a todos. Bom, eu sou estudante, né, do pós do IMPA em áreas protegidas e também servidora do Chico Mendes. E hoje eu vim mais para atrás de algumas respostas, justamente para essa questão de áreas degradadas, né? A gente tem hoje a nossa principal dificuldade, acho que eu tenho mais perguntas do que falar para vocês, mas a nossa principal dificuldade na unidade que eu atuo é a qualidade dessas áreas foram recuperadas. A legislação, as condicionantes antes do IBAMA, elas eram bem diferentes do que são hoje, né? Então, as áreas que eles têm que entregar para a gente hoje, depois de 40, 30 anos de recuperação, até a gente tem essa dificuldade de entender essa área, quais são os parâmetros para eu considerar uma área recuperada. E aí é o dilema que eu venho enfrentando no meu trabalho e eu não preciso ir atrás de buscar respostas, porque até no plano de manejo, no levantamento, aquelas condições foram alteradas, né? Eu não posso mais usar os mesmos parâmetros de uma área restaurada, digamos assim, né, recuperada, por uma área natural, até na questão do meu monitoramento, e o pós. Então, eu vim mais para responder buscar essas respostas, e eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu saia daqui já com alguma luz assim na cabeça. Bom, mas eu queria compartilhar isso porque é uma grande dúvida que eu estou tendo. Obrigada, querida. Obrigada. Bom, vamos agora. Lembram os que chegaram aqui bem cedo, que a gente começou a conversar? Nós falamos que nós vamos conversar sobre alguns conceitos que podem não estar muito claros na nossa cabeça. Nós somos cientistas, a gente tem que estar com conceitos muito claros. Então, o que você vai atrás são as das variáveis de indicadores, os parâmetros. Você só vai encontrar parâmetro quando você parametrizar e identificar numa equação. Bingo? Tá claro? Bingo? Você vai encontrar variáveis, vai encontrar indicadores que você vai pegar o indicador como era antes com floresta. Qual era o indicador, por exemplo, de solo? Um bom indicador que seria a densidade do solo. A densidade do solo é um excelente indicador para você comparar como era antes na floresta e como está agora a partir da sua intervenção. Então, densidade do solo, carbono no solo, vida no solo, os engenheiros do ecossistema. Oi, querido, tudo bom? Os engenheiros do ecossistema, ou seja, nós temos muita minhoca, nós temos matéria orgânica. A matéria orgânica é um baita do indicador, falando só de solo. Quem ontem participou do nosso curso, do nosso mini curso, a gente trabalhou aqui com uma metodologia chamada termografia infravermelho, que ela monitora a temperatura dos alvos, a temperatura dos corpos. Então, você recuperou, você fez um processo de restauração, ainda não sabe se recuperou, mas você fez um processo restauratório. Esse processo restauratório, você precisa apontar que ele está passando por um novo nível de restauração. Ela estava num patamar X quando era floresta. Aí você entrou com um processo respiratório. Bom dia. Obrigada por estar aqui. Você passou por um processo restauratório e ela foi acumulando matéria orgânica, por exemplo. Chegou no momento que a matéria orgânica teve condições, dependendo do sistema do processo restauratório, por exemplo, plantio direto, o sistema plantio direto, ele vai restaurando aqueles indicadores do solo que, com o tempo, você muda de patamar. Ela vai chegar muito próximo ou bem perto estatisticamente, ela não dá mudança, que você chega à condição que era na floresta.
Então, dependendo do sistema do processo restauratório. Então, você tem que ir atrás dos indicadores. Qual é um indicador? Aí, agora vocês vão me olhar. Todos agora vão me olhar. Como é que eu sei que eu consigo ver o indicador? O indicador, ele fala por si só. Ele é, por isso que eu estou pedindo para vocês me olharem. Vamos imaginar que meu esposo, que está aqui, eu chegue lá, teve um dia que a gente faz assim, ó. Todo dia, ele faz um biquinho. Precisa ele falar que ele não está bem? Precisa ou não? Só o biquinho, ou a mamãe, ou o papai, a namorada, o namorado, alguma coisa que a pessoa faça, ela é um baita do indicador. Então, ela fala por si só. O indicador fala por si só. Ok, beleza. Aí você vai dizer, nossa, essa matéria orgânica que estava aqui, logo no processo restauratório, eu via que não tinha, praticamente só tinha uma determinada formiguinha. Agora não tem formiga, tem um emboá, tem... Então você vai vendo a vida no solo e esse indicador, ele vai acompanhar no tempo. Foram todos os dias que eu cheguei e estava assim. Ele não faz isso, graças a Deus, né, meu amor? Mas é assim, mamãe, papai, parará. Não precisa falar, porque no tempo repetiu aquele estado. Pronto, é o seu indicador. Bingo? Bingo? Então, você vai para um processo restauratório e vai dizendo assim, olha, alguém fez um tipo de restauração. Como estava antes? Você vai precisar identificar quais são os indicadores. Por exemplo, a temperatura no solo exposto, a temperatura, ontem quem fez o curso, você via, ou quem foi lá para a visita técnica, a telha dentro da construção, a telha de amianto e a palha de buçu, a variação térmica deu 14 graus. Então, esse indicador, essa amplitude térmica é o seu indicador, porque se você ficar monitorando, você vê, nossa, a amplitude térmica ao longo do tempo se manteve, porque ela vai se manter, é a resposta térmica daquela floresta ou daquele tipo de arranjo florestal que você montou a sua área restaurada. Então, você tem que ir atrás de quem? Dos indicadores. Esses indicadores, eles vão ser fundamentais para mostrar até para a ciência que, olha, esse processo de nucleação, por exemplo, não foi o melhor processo, mas qual foi o indicador? O indicador no processo de restauração de nucleação, ele foi muito mais barato para nossa pesquisa. Então, tirar 1 metro quadrado de uma área de solo e levar para uma área que está degradada, eu só levei aquele pacote para lá e nucleei, aquilo ali deu condições de o que estava no banco de semente passou por um processo restauratório do que eu ter a mudinha, ter as sementes, às vezes eu não tenho semente. Então, depende da sua avaliação, porque a sua avaliação ela vai ser econômica, social e ambiental, porque são os indicadores de sustentabilidade. Então, você não pode pensar só num eixo, porque aí você fica só num pezinho e lá na frente você vai cair, porque vem um vento e vai te derrubar. Então, você tem que pensar o econômico, o social e o ambiental. Quem participou do teu processo restauratório lá no início? Não, mas esse processo não foi correto. Por que não foi correto? Era o que eles tinham. Era o que eles possuíam. Imagina montar um viveiro, levar, construir, montar toda uma estrutura para poder fazer a melhor restauração que você sonhou. É difícil. Então, economicamente, aquela foi a melhor restauração. Ela apontou os melhores indicadores, ela não apontou todos os indicadores que fulano que colocou lá uma restauração dentro dos pressupostos que você colocou na sua hipótese científica,
aquela era a melhor restauração. Qual é a melhor restauração? Você está querendo descobrir qual é a melhor restauração, mostrar para a ciência, ou o que é possível restaurar? É possível restaurar. É possível ou não restaurar? É possível dependendo do... Qual é o indicador econômico? Qual é o indicador social? Por quê? Eu tenho que ver se aquele grupo que estava envolvido, ele conhecia novas técnicas e podia fazer aquele processo. Bingo? Então, a pesquisa, o que a gente está discutindo aqui, e é o que eu trabalho, é com a interdisciplinaridade. Trabalhar a interdisciplinaridade não significa você é da geografia, você é das ciências ambientais, já sei. Você é das ciências ambientais, você é o colega lá que trabalha na Escola Bosque, eu tenho várias áreas trabalhando comigo, eu sou interdisciplinar. Negativo. A interdisciplinaridade é quando você trabalha numa integração para construir um novo processo. Isso é interdisciplinar. Ser interdisciplinar não significa que eu trabalho com várias áreas. Ser disciplinar significa o seguinte: o que ela sabe vai me ajudar, o que ele sabe vai me ajudar. Esse aqui, nós juntos vamos construir um novo processo restauratório. Bingo? Bingo? Gente, a ciência é lenta e gradual. E o melhor cientista que você pensar em ser, você precisa ter na sua bagagem uma coisa que é muito mais importante, ou tão importante quanto o conhecimento, que significa humildade. A humildade, os grandes cientistas que eu conheço que circularam pela minha vida são as pessoas mais humildes, mais tranquilas. Então, você não pode chegar num local que sofreu um processo de degradação, mas era aquilo que eles sabiam. Eles não sabiam antes, vocês são muito novos, mas antes, sabe que a gente estudava na universidade, que diziam assim, queimar na Amazônia é um mal necessário. Olha que terrível. Eu escutei isso, eu ficava revoltada. Mas era o que ainda é prática. É possível não queimar? Claro que é possível não queimar. É possível não queimar? Será que é? Quantas pessoas estão queimando uns lenhos aí que poderiam servir de briquete e abastecer o problema lá daquelas pessoas que estão lá na Sibéria com problema de frio, e o nosso lenho daqui sendo queimado, jogando CO2 para a atmosfera. Será que nós, na Amazônia, não temos condições de ter uma startup, de ter uma empresa, de ter um empreendedor que vem lá, não sei de onde, um iluminado lá de fora, que venha só tem iluminado lá fora, a gente não tem essa condição? Não é possível. Por isso que o Congresso está trabalhando com a biotecnologia. Será que não existe tecnologia para a gente trabalhar esse processo de mudança? Existe. O que é que falta? Falta determinação, falta humildade, falta união. Falta união. Cada um pensa só no seu umbigo. Me desculpem, mas é o que eu percebo, é o que eu vivo, eu tenho uma grande trajetória na ciência. As pessoas pensam mais em si. Elas pensam mais se elas vão comprar o carro zero com o dinheiro que elas ganham do salário. Mas, muitas vezes, aquele salário está sofrendo, as pessoas que estão lá, o pescador, o produtor, o agricultor, precisava do conhecimento daquela pessoa que precisa chegar lá. Então, tem que chegar aquele conhecimento lá. Tá? Tenham muito cuidado, sejam profissionais extremamente responsáveis. Então, a restauração do solo, a gente precisa avaliar quais são os indicadores que conseguiram passar pelo processo de restauração. Ou eu posso pensar numa restauração só florística, como ela colocou. Eu vejo lá, coloco ele lá, né, as pioneiras, eu vou ver só florístico. Mesmo florístico, eu preciso verificar quais são as que estão competindo, quais são as que estão trabalhando em parceria. São indicadores bem fortes para
trabalhar no processo de restauração. Então, vamos lá. O processo de restauração, ele passa pelo processo normal de integração do sistema solo, planta, atmosfera. Quando eu falo atmosfera, tá água, tá? Solo, planta, atmosfera. Se ele não trabalhar, se você não trabalhar essa integração, pode ser que o seu indicador não fale o que você gostaria realmente de provar. Por quê? Ela falou do processo de restauração florística. Beleza. Olha, eu vejo conforto térmico, eu vejo que a polinização, os polinizadores, eu vejo muito mais abelha que não tinha antes. Agora tem abelha, tem mais vida na floresta, tem mais vida naquela área. Tá? Então, você tem que pensar sempre de forma integrada. Os indicadores, eles estão juntos, eles estão integrados, tá? Quem gostaria de completar? Olá, tudo bom? Tem um trabalho de uma pesquisadora que ela foi, eu fiz doutorado na URGS, ela foi minha contemporânea, chama Fabiane Vesani, com 2 Es. Fabiane Vesani. Ela trabalhou o processo de restauração, ou seja, de resiliência do solo, com a capacidade de se auto-reinventar, resiliência do solo, num solo usado com sistema plantio direto. Então, é maravilhoso esse trabalho, eu recomendo, e todo esse grupo que trabalha dentro dessa linha, lá da URGS, de outras universidades, mas os que eu conheço são um grupo lá da URGS, tem vários colegas que trabalham, principalmente o pessoal que trabalha com qualidade de solo. Dá uma olhada, que é bem legal, tá? Você vai encontrar muitas informações que vão ajudar muito você, antes de você queimar o processo restauratório. Diz assim, não foi o melhor processo, não foi o ideal, mas economicamente, parará, social, era o conhecimento que tinha. Então, por isso, aí a sua tese vai lá para cima, porque você saiu do cartesiano, de uma única visão, e integrou a visão que aí realmente você chega ao desenvolvimento sustentável, tá? É possível a sustentabilidade. Quem gostaria de colaborar? Contribuir com os conhecimentos? Quem tem mais alguma coisa para... Oba, venha cá, venha cá. Nossa, você está linda com esse cor-de-rosa, venha cá. Por favor. Olha só, por que a gente chama para cá? Porque senão muitos podem não lhe ver. Você está ótima, obrigada. Bom dia, eu sou Sara, sou estudante de agronomia do campus de Capitão Poço. Algo que eu queria pontuar, principalmente que eu não escutei falaram sobre restauração, mas é muito importante saber a causa da degradação, porque é a partir da causa que você vai conciliar, saber qual espécies a serem plantadas, espécies a serem colocadas no território. Porque se não houver esse estudo sobre a causa, certamente você pode errar em um ponto, porque essas causas podem ser tanto queimadas quanto pastagem, e entre outros. Era só isso. Obrigada, Sarinha. Obrigada. Exatamente. Qual foi a causa? Por quê? Olha só. Faz alguns documentos, por favor, depois, uma imagem, quando for os colegas, lá, por favor. Porque é o seguinte, às vezes, vamos falar como eu penso a sustentabilidade. A sustentabilidade, você tem que apontar indicador econômico, você tem que apontar indicador social, você tem que apontar indicador ambiental, e eu ainda falo o seguinte, você tem que olhar que política pública foi a causadora ou a influenciadora, a motora daquele processo. Então, muitas vezes,
a gente não olha todo o processo. A gente tem que olhar sempre todo o processo. A gente tem que pensar no tempo. O indicador é tempo, tá? O serviço ambiental e o serviço ecossistêmico eu tenho que olhar no tempo, como foi no tempo, tá? Então, é o seguinte, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu deixo para trás. Bingo? Bingo? Então, todos vocês são novinhos, mas nós tivemos política pública que a ocupação da Amazônia era menos de uma pessoa, 1,2 pela dimensão do território da Amazônia. Então, vamos integrar essa Amazônia, foi política pública, vamos integrar, vamos rasgar a Amazônia e trazer, vamos incentivar, vamos doar solo para quem quiser vir trabalhar na Amazônia. E vamos criar uma instituição para fomentar isso aí. Então, foi criada a instituição, foi colocado o plano de governo e agora eu vou falar como agrometeorologista para vocês, e eu sempre falo, respeito aos iluminados, respeito a todos os iluminados que fizeram esse processo, que escreveram esse processo com muito respeito, mas eu digo o seguinte, não pensem que foi aleatório trazer a pecuária, não. Por quê? Porque as gramíneas, que são plantas C4, aos colegas que são da agronomia, eles sabem o que é uma planta C4. A planta C4, ela tem o primeiro carbono estável, é um 4-carbono, e ela tem duas eficiências de produzir fotoassimilado, de produzir fotossíntese. O que é, quem não é da área, o que é a produção de fotossíntese? Meu esposo é engenheiro civil, então, para ele, isso é grego. Então, é a capacidade que a plantinha tem de capturar CO2, capturar as proteínas antenas, pegarem a energia, a luz solar, pegar a água do solo, os nutrientes do solo e produzir comidinha. Ok, então essa é a produção de fotoassimilado. As plantas C4, elas têm duas enzimas com uma capacidade gigantesca de produzir comidinha. Ela tem a rubisco-teoxigenase, satura em oxigênio, ela entra com oxigenase e vou produzir fotoassimilado, O que os iluminados pensaram? Vamos colocar o quê? Incentivar a pecuária. Porque eu vou produzir, colocar lá uma graminha, produzir, e aí eu coloco o boi, perfeito, tá ótima a equação, tá ótima, resolveu minha equação. Povoou a Amazônia, rasgou a Amazônia, ligou com o mundo, perfeito, tá aqui. Só que esqueceram do tempo, e o tempo, com o pisoteio do gado, com o pisoteio, ele compacta o solo, deixa umas linhas, vem a chuva intensa aqui, alto potencial erosivo da chuva, rasga, erosão. O que acontece? Degrada, é o que ela falou. A erosão é o processo de degradação natural, mas deixado pelo quê? Por um rastro que não foi pensado colocar uma pecuária totalmente manejada, com as quadras para colocar num tempo certo, eu vou colocar o gado no tempo certo, eu vou rodar esse rebanho, não vai degradar nada. E aí nós tivemos essa herança dessas pastagens extremamente degradada. 22% da Amazônia está antropizado. 22% está antropizado. Qual é a maior pegada? A pegada da pecuária. Então, se essa é a pegada da pecuária, a gente liderou um projeto, e eu estou falando aqui para vocês lerem, nós lideramos um projeto dentro do Bioma Amazônia, que foi o projeto PECOS, onde nós avaliamos quais são as emissões de gás de efeito estufa da pecuária, qual é a pegada da pecuária, e a gente tem esses dados publicados, as coletâneas, os resultados do projeto entraram nas apresentações do governo para dizer como exatamente trabalhar com uma pecuária sustentável. Então, nosso chefe deve falar isso.
Aí, eu vou falar para vocês uma coisa. Os iluminados, os iluminados, eles poderiam ter mais humildade, né? Talvez, se tivessem mais humildade, se perguntasse para algum cientista, o cientista diria o seguinte: olha, tranquilo, mas muito tranquilo. Você coloca uma graminha, vai fazer as graminhas. Aos colegas que não são da nossa área, eu vou deixar para vocês, diga aos que são, talvez não tenham esse conhecimento, anotem. As graminhas, elas têm uma capacidade rápida de produzir fotossimilado, como eu já falei. E antes de entrar na floração, ela passa pelo processo, pelo estágio, é mudança de processo, não é estágio é conhecimento, estado e o estágio não é a capacidade, o estado de conhecimento é estágio. A mudança de processo é estágio, tá? O estádio que essa espécie tem, o estádio, a mudança de processo, esse estádio não é o estádio de futebol, tá certo? É a capacidade que ela vai mudar de fase. Então, quando ela vai entrar no processo de floração, ela está, a gramínea, ela está 95% de toda a radiação que chega, ela absorve. Então, ela tem a capacidade de produzir só fotossimilado máxima. Ela está no IAF máximo, índice de área foliar máximo. Todos os agrônomos e florestais estão sabendo, quem não é da área. Então, é o índice de área foliar máximo. É quando as folhinhas de cima não cobrem as folhinhas de baixo. 95% eu estou produzindo fotoassimilado. Fotoassimilado é o seguinte, é proteína pura. Sabe aqueles potes de proteína que os rapazes bombadinhos usam para produzir, para ficar bonitinho, não sei o que, aquela proteína? É como se você desse aquele potinho para os boizinhos. É verdade, eu estou falando sério. É um potinho de proteína pura, eles vão ficar só massa. Mas o meu produtor que pegou o dinheiro, fez o financiamento, a função dele era produzir carne. Então, se era produzir carne, o que eu quero? Maior produção de biomassa, né? Maior produção de carcaça. Então, se eu tenho a produção de carcaça antes da floração, eu não emito praticamente o carbono. Não sei se vocês já ouviram falar do carbono zero. Carbono, tudo que ela consome, o animalzinho vai zerar na hora que ele sai da propriedade. Se zerou, é a carne carbono zero, porque eu estou trabalhando dentro da ciência, rodo o meu processo, não entra em degradação, e a proteína sai ali, o animal sai com só proteína. Então, ele tem peso, com 2 anos e meio, eu tiro da propriedade. Carne carbono zero. A gente tem esses resultados. Quando eu tenho essa carne carbono zero, eu tiro a minha pegada de degradação. Por quê? Não foi os iluminados não trouxeram pecuária? Sou pecuária, tá aí. Acabou a minha degradação. Eu faço a rotação, o animal consome só proteína. Quando eu passo da floração, quando ela emitiu o pendão floral, aí eu só tenho fibra. Aí é lignina, fibra, vai no rumen, lignina, emissão de gás de efeito de estufa, vai lá para cima. Então é metano na atmosfera. Será que a ciência não sabe isso? Sabe. Por que não é assimilável? Não sei. Ok? Bingo? Todo mundo acordado? Todo mundo acordado? Então, é o seguinte, nós vamos ter, daqui a pouco vem o nosso novo palestrante, com certeza vocês vão estar ricos de perguntas para ele. Façam pergunta para o meu chefe.
Ah, não é verdade? Ok? Quem vai sair melhor do que entrou nessa sala? Quem vai sair com alguma coisa que ganhou? Vamos lá, não sejam tímidos. Por favor, registre essa. Eu queria essa foto. Vamos lá para frente, vai lá para frente. Porque é o seguinte, olha só. Por que eu quero que registre? Vamos levantar, irmão. Quem não. Ah, não, eu não aprendi nada. Eu não absorvi nada. Ok, fique tranquilo. Mas se você vai levar alguma coisa que você não tinha na sua bagagem, por favor, seja honesto, seja ético e fale. Eu não sabia isso, pronto, e eu saio melhor do que eu entrei. Bingo, por quê? Porque a ciência é lenta e gradual. Lenta, lenta e gradual. Se eu não tenho humildade, eu jamais conseguirei ser um excelente profissional. Agora chegou o novo palestrante. Podemos chamar o Dr. Valquimário. Dr. Valquimário, por favor. Obrigada, querida. Não saiam. Vamos assistir a palestra do Dr. Valquimário, por favor. Obrigada. Com muita satisfação, por favor, não saiam. Vocês vão sair muito mais ricos do que entraram. É com muita satisfação que eu anuncio para vocês o nosso. Beleza. Ah, beleza. Show. Tô com você? Show, perfeito. Vamos lá. Porque